O tema da nossa mensagem de hoje é a essência da vida com Cristo. Nas últimas semanas, nós conversamos muito sobre como a vida da igreja nos protege, nos cuida e nos faz crescer. Vimos também o quanto é precioso estarmos juntos nas casas, celebrando e compartilhando a vida. Mas hoje, eu quero trazer para nós o coração de tudo isso, a verdadeira essência de viver com Cristo, que é servir a Deus, servindo uns aos outros. Para iniciar essa palavra, vamos utilizar uma parábola muito conhecida, que está no livro de Mateus capítulo 24, do verso 45 ao 51, diz: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor encarregou de sua família, para lhes dar o alimento no tempo oportuno? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que o encarregará de todos os seus bens. Mas, se aquele servo mau disser no seu coração, o meu senhor demora-se a vir, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os que se embebedam, virá o senhor daquele servo num dia em que não espera, e numa hora em que não sabe, e separá-lo, e lhe dará a parte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus conta essa parábola do servo fiel e do servo infiel para nos ensinar uma coisa muito clara. O nosso crescimento espiritual não aparece só no que sabemos ou no que falamos. Ele aparece mesmo no desejo que temos de cuidar das pessoas ao nosso redor. Ninguém pode servir a Deus diretamente no seu trono, não é mesmo? Mas quando nós cuidamos de quem Ele colocou na nossa vida, é ao Senhor que estamos servindo. Quando nos dedicamos ao próximo, ajudamos quem está ao nosso lado a crescer, e na mesma medida, nós também crescemos. Por isso, uma igreja que vence é formada por gente que assume a responsabilidade de cuidar do irmão, especialmente daqueles que acabaram de chegar na fé. Esse é o segredo de consolidar vidas. Essa é a visão que Deus tem para nós. O primeiro ponto da mensagem é o trabalho e a recompensa do servo. A palavra nos diz que o servo trabalha na casa do Senhor. E a casa de Deus é a igreja, como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Para que saibas como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. É aqui que Deus coloca cada um de nós para cuidar uns dos outros. O Senhor quer que você e eu participemos da construção da sua casa, assumindo responsabilidade pelos nossos irmãos. Qual é a nossa missão, então? O Senhor confiou a cada um de nós o cuidado dos nossos conservos. A gente só amadurece de verdade quando deixa de olhar só para si mesmo e começa a investir na vida de quem está ao lado. Servir ao irmão é a mesma coisa que servir ao próprio Deus. Precisamos dar o alimento no tempo certo. Ganhar vidas para Jesus é maravilhoso, mas cuidar dessas vidas depois que elas o encontram é tão importante quanto. Cada um de nós deve assumir o compromisso de acompanhar alguém, sendo como um pai ou uma mãe espiritual para quem está começando essa caminhada. Fomos chamados para ser guardadores dos nossos irmãos. E o que o Senhor espera de nós? Que sejamos fiéis diante dele e prudentes com as pessoas. Cuidar de quem está começando pede paciência, amor e sabedoria. O servo que vence não desiste de ninguém. E a recompensa já vimos na própria palavra de Jesus que lemos no começo. Ele promete que, se formos encontrados fiéis, nos encarregará de todos os seus bens. Deus honra quem investe na vida do próximo e permanece firme na sua obra. Tudo que fazemos por amor ao Senhor e aos irmãos tem recompensa certa dele. O segundo ponto é: quem é o servo infiel e qual foi o seu erro? Na própria casa de Deus existem servos fiéis e servos infiéis. E aqui é importante entender: Jesus não está falando de quem é salvo ou perdido. Ele mostra quem foi aprovado ou reprovado na responsabilidade que recebeu. O servo infiel também chama Jesus de Senhor, crê na sua volta e recebeu uma missão dentro da igreja. O problema não é a salvação, que é dom da graça de Deus, mas sim a falta de fidelidade. Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que tiver praticado, seja bem ou mal. Nós somos salvos pela graça, mas vamos prestar contas de como vivemos e servimos ao Senhor. Ele espera que cumpramos com fidelidade o que Ele nos confiou. E qual foi o erro dele? Primeiro, ele achou que o Senhor demoraria, como já lemos na própria parábola: o meu Senhor demora-se a vir. O tempo mostrou o que havia no coração dele. Como parecia que Jesus ia demorar a voltar, ele perdeu o zelo, relaxou no compromisso e deixou de viver esperando o Senhor. Quem é de Deus mantém acesa a esperança da volta dele e continua fiel, não importa quanto tempo passe. Depois,
Ele abusou da autoridade, como diz o texto, e começara a espancar os seus conservos. Qualquer autoridade que existe na igreja existe para servir, com amor e humildade. Quem usa o que recebeu para controlar, humilhar ou manipular pessoas está indo contra o coração de Deus e mostrando que não foi fiel ao ministério que ganhou. E por fim, ele se envolveu demais com as coisas deste mundo, como continua o versículo, e a comer e a beber com os que se embebedam. Deixou que outras ocupações tomassem o primeiro lugar no coração e perdeu o foco do que Deus tinha confiado. Trabalho, família, lazer. Tudo isso faz parte da vida, mas nada pode tomar o lugar do nosso compromisso com Cristo e com seu reino. Quando a gente deixa as coisas do mundo dominarem a gente, acaba esquecendo de cuidar de quem está ao nosso lado. E por último, a parábola nos ensina sobre a disciplina do Senhor e nos mostra o que acontece. Virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e numa hora em que não sabe, e separá-lo, e lhe dará a parte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O Senhor mostra que haverá disciplina para quem viveu negligenciando o que recebeu. Todos nós, que somos de Cristo, vamos aparecer diante dele para prestar contas. Haverá alegria e recompensa para quem foi fiel, e haverá correção para quem não cumpriu seu encargo. Não precisamos ficar discutindo detalhes de como será esse dia. O que importa mesmo é entender que Deus quer encontrar em nós corações dispostos, obedientes e cheios de temor a Ele. O nosso alvo deve ser viver de forma que honre o Senhor e cuidar com toda a fidelidade das pessoas que Ele colocou nas nossas mãos. Nesta mensagem, nós aprendemos que Deus continua acrescentando pessoas à sua igreja todos os dias. E a nossa responsabilidade não termina quando alguém aceita Jesus. Pelo contrário, começa aí. Precisamos acompanhar, fortalecer e ajudar essas pessoas a permanecerem firmes na fé. Que cada um de nós decida hoje: eu vou cuidar dos meus irmãos. Vou valorizar a nossa célula. Vou procurar quem está afastado. Vou ajudar quem está começando e vou orar sempre por todos. E assim, quando o Senhor voltar, poderemos ouvir a mais linda palavra que Ele deixou registrada para os fiéis. Muito bem, servo bom e fiel. Sê sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus.